Você acha que você é assim porque você nasceu assim? Ou você acha que você foi moldada pela sua experiência? Você acha que você foi construída ou condicionada? Hoje eu quero falar sobre as experiências, a convivência e as palavras que nos moldam e que nos moldaram e nos tornaram a ser quem somos hoje. Como somos moldados na nossa infância? Sim, nós somos moldados na nossa infância conforme tudo que a gente vive na infância. É na infância que a gente aprende como se comunicar, como que é uma comunicação, como que é uma comunicação normal para você. Da forma que as pessoas se comunicavam, do tipo de relacionamento que elas tinham, de como você era validado, seus sentimentos eram validados, de como você se sentia importante ou não para as pessoas que cuidavam de você. A comparação entre irmãos, diálogo com os pais e com outras pessoas, cuidadores, professores, a forma como você era corrigida, a forma como você era sinalizada com algum erro, se era sempre com broncas, com sermões, com palavras de humilhações, tudo que você viveu na infância, você foi moldado a ter essa visão sobre relacionamentos, comunicação, visão de mundo, todas as palavras, da forma que era falada com você, a visão do mundo das pessoas em volta de você, é a sua visão hoje. Você pega um pouquinho de cada pessoa, de que criou, de que cuidou, de que falou com você. A gente acha que a gente vê o mundo do jeito que ele é, mas a gente não vê o mundo do jeito que ele é. A gente vê conforme a nossa lente, conforme a nossa ótica, e não do jeito que ele é. O cérebro cria conexões baseadas em repetições. O que era vivido vira padrão. E o que era reforçado vira identidade. Quando uma criança ouve "você é teimosa", ela começa a acreditar que ela é teimosa e ter comportamentos referentes àquilo que ela acredita que ela é. Quando uma criança fala quando alguém fala para uma criança "você quebra tudo", "você é bagunceiro", "você não sabe fazer nada", "você é desastrado", ela vai começar a se comportar conforme essas palavras, porque ela cria isso para ela. Ela se identifica com isso. Ainda mais quando vem dos nossos pais, cuidadores, da pessoa que a gente mais confia, que a gente mais ama e que a gente mais admira, que são os nossos pais, né? Então ela cria essa identidade para ela. Como a nossa convivência molda todas as fases da nossa vida. Se você vira adolescente, anda com um grupo de adolescentes que gostam de baladas, de sair, de beber, você começa a se comportar igual a eles. E se você é adulto, entra numa empresa com um grupo de pessoas que, de repente, essas pessoas falam muito de financeiro, são pessoas mais que não gostam de trabalhar, pessoas mais relaxadas, você vai se moldar a eles. Ou se são pessoas que gostam de ganhar dinheiro, pessoas que estão sempre tendo ideias criativas para ganhar dinheiro, você também vai se moldar a eles. Ou pessoas mais amorosas também, você vai se moldar a pessoas mais amorosas, pessoas que têm uma comunicação saudável, pessoas que falam sobre algum assunto aí que vai acabar te moldando, que vai acabar trazendo você para aquilo. Então você sempre vai ser moldado com o ambiente em sua volta, com as pessoas em sua volta. Nós somos um pouco de todos com que a gente convivemos. Então imagina a criança. Uma criança, ela acaba de nascer. E aí ela nasce e ela começa a entender sobre o mundo, conhecer o mundo. Ela só conhece aquilo que tá ali. A casa, os pais, o ambiente que ela mora. Ela não imagina ainda que tem um mundão lá fora com um monte de gente. Então aquilo para ela é o mundo dela. O mundo dela pode ser baseado em pessoas brigando, em uma comunicação não respeitosa, uma comunicação sempre violenta, agressiva, em pessoas que não têm muito carinho, afeto, amor, que não têm palavras boas como "eu amo", "eu te amo", "eu amo ser sua mãe", "eu amo ser seu pai", "eu amo nossa família". Se essa criança nunca ouve essas coisas, ela nunca vai acreditar que isso exista. E aí vai crescer assim um adulto que não acredita no amor. Então tudo que essa criança vai vivendo, tudo que vai acontecendo na vida dela, todas as experiências vão moldando quem ela é, quem ela vai ser no futuro.
Todas as suas experiências moldaram quem você é hoje, quem você acredita que você é hoje. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, né? Uma pessoa bem próxima, conhecida da família, falou assim: eu estava tentando fazer uma educação respeitosa com os meus filhos, mas eu deixei de ser quem eu sou, porque eu sou uma pessoa mais estressada, mais agitada, e eu comecei a não ser mais quem eu sou, então eu saí da minha identidade. Só que ela acredita que ela era essa pessoa, ela acredita que ser estressada é dela. Ser uma pessoa mais automática ou mais nervosa, ou que fica papapá, é ela. Ela acredita ser assim. Quando na verdade ela foi moldada a ser assim. Ela foi, ou ela ouviu muito dos seus pais, ou ela repetiu o comportamento dos seus pais. Ela só via isso, só vivia isso com a sua família, com amigos, com a escola, e ela acreditou ser assim. Então hoje, se ela muda o comportamento, passa a ser uma pessoa mais calma, com uma comunicação um pouco mais calma, ela sente que ela não é ela, não porque não seja ela, porque ela nasceu uma criança calma. E aos poucos ela foi se moldando. Mas porque ela está acostumada com aquele tipo de vivência, de relação, de quem ela é. Ela está acostumada a reagir, né? A referente a tudo, a ser mais... só pensar muito rápido e toda hora tá estressada e falar com mais agilidade, não ter paciência. Para ela isso é normal. É uma pessoa normal, uma pessoa que está bem, porque ela se acostumou a viver dessa forma. E uma parte muito importante, eu quero muito que vocês fiquem comigo aqui, que vocês escutem e que vocês absorvam o que eu vou falar agora. Que a consciência muda a gente. Sim, nós com mais consciência, com conhecimento, começamos a ter mais consciência e mudamos o nosso padrão. Nós tiramos aquilo que a gente acha que é nosso. Por exemplo, eu não sou uma pessoa estressada. Eu me tornei conforme uma convivência, conforme eu fui moldada. E aí, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu já fui uma pessoa bem estressada. Eu ainda tenho, sim, muitos momentos de explosões, né? Tenho momentos de explosões, mas eu tenho muita consciência hoje e estou melhor, vamos dizer, 80%, 70% melhor do que era antes, referente a explosões, irritabilidade e um monte de coisa. Por quê? Eu era uma pessoa que reclamava de tudo. Eu simplesmente reclamava de tudo. Tudo tava ruim. Eu era bem estressada. Eu achava que criança também tinha que apanhar. Eu ficava, tem que dar umas palmadas nessa criança pra aprender a se comportar, achando que achar que violência educa alguém a se comportar. Quando isso, gente? Nenhum adulto com cérebro maduro vai ser educado com uma violência. Imagina uma criança que ainda não tem consciência, né? Ela vai apenas se comportar por medo, não porque ela entendeu, não porque ela aprendeu. Então, uma convivência saudável reprograma seu cérebro. Então, se afaste das pessoas que você não quer ser. Tenha consciência primeiro. A primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a ter autoconhecimento, quando a gente começa a ter mais consciência sobre as coisas da vida, sobre o comportamento, a gente começa a se perceber e a perceber as pessoas. Então, primeira coisa, a gente começa a perceber as pessoas do jeito que elas são. Pessoas que reclamam, pessoas que são ruins, a gente começa a perceber. E aí a gente pode se afastar dessas pessoas ou pelo menos bloquear esses pensamentos e esses momentos que ela tem de reclamação de coisas ruins. Bloquear. Quando elas estiverem fazendo isso, você bloqueia a energia dela. Você não fica presa ali no que ela tá falando e nem participa de conversas negativas que vão falar mal de alguém ou que vão falar mal de alguma coisa ou que vão reclamar. Não participa. Você vai se perceber isso e depois você vai se perceber. Quando você começa a falar mal de alguma pessoa, quando você começa a reclamar, você, opa, peraí, né? Eu tô fazendo algo aqui que eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais reclamar.
Então você vai começar a se perceber, não que você nunca mais vai fazer, porque nós não somos robôs, mas você vai começar a se perceber. E cada vez mais. Primeiro você começa a falar e no meio você se percebe. Depois você começa a perceber logo que você começa a falar. E depois, antes de falar, na hora que você vai falar, você começa a perceber, opa, vou falar mal de alguém aqui, então parou. Então não vou falar, deixa eu reprogramar o que eu vou falar aqui, deixa eu mudar de assunto. Então isso é uma coisa que eu quero muito que vocês saibam, que vocês podem se reprogramar. Então se você sentiu que você é uma pessoa que você precisa dessa mudança, que você sabe que você tá se programando, há pessoas que estão em sua volta, de repente em um trabalho, que tem pessoas muito reclamando, pessoas negativas, que não conseguem crescer financeiramente, você vai agora bloquear tudo que essas pessoas falam no momento que elas estão no negativo e você vai se reprogramar, se percebendo e percebendo essas situações. Voltando a partir da maternidade, sobre isso que eu acabei de falar. Você vai começar se moldando. Você acha que você é uma mãe estressada e você acha que isso faz parte de você. Ah, eu sou estressada, eu grito mesmo, porque eu sou assim e não consigo mudar. Mentira. Você não é assim. Você foi moldada a ser assim e fizeram você acreditar que você é essa mãe estressada. E você não é. Então você vai começar a se perceber. Quando você grita, quando você começa a brigar, e tiver aquele ambiente ruim dentro da sua casa com seus filhos, você vai começar a se perceber. Então você vai perceber, poxa, deixa eu parar aqui, algo tá acontecendo. E você vai respirar. Então uma coisa que eu gosto de fazer muito e que o nosso corpo, ele começa a se alinhar quando a gente respira e presta atenção na nossa respiração. A gente entra em um estado de consciência e de presença. Então quando você se sentir nervosa, você vai parar um pouquinho. Quando você respira e presta atenção na sua respiração, você vai entrar em estado de presença. Porque nós, pela correria do nosso dia a dia, a gente não vive nesse estado de presença. A gente sempre tá vivendo o futuro, o amanhã, ou a tarefa que eu vou fazer daqui a pouco, a louça que eu vou ter que lavar. E isso causa na gente muito estresse. E a gente vive na correria, vive na correria sem parar, vive no automático, na verdade, né? Isso é viver no automático. A gente vive no automático. Então, toda vez que você se perceber que tá vivendo no automático, principalmente com os seus filhos, e a sua reação com os seus filhos, quando eles começarem a brigar, quando eles começarem a chorar, quando eles começarem a fazer a birra, você vai parar. E nesse momento que eles estão fazendo a birra, você vai acabar brigando com eles. Só que você vai se perceber. E você vai parar, entrar no seu estado de consciência, no seu estado de presença, respirando. Sai de perto, se você não quiser ali no momento, tá muito nervoso, sai um pouquinho de perto. Vai pra algum lugar, respira. Faz a sua respiração e você vai voltar. O seu cérebro, ele volta no lugar, porque o nosso cérebro, como eu já expliquei em outro vídeo, se eu não me engano, já expliquei, nós temos o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro, e aqui são a parte que trabalha as nossas emoções. Quando a gente tá estressado, o nosso cérebro, que é assim, ele faz assim, ó. Parte razão, não tá mais pensando, parte emoção tá pensando. E aí é onde a gente fala besteira, onde a gente faz besteira, onde a gente age por emoção. E se a emoção for um estresse, você vai agir de uma forma errada. Então, quando você para e respira, o seu cérebro ele volta para o lugar e você passa a ter mais consciência da sua reação. Então, você vai voltar para seus filhos, que você vai estar lá, que você vai ter brigado, vai respirar, vai falar com eles, vai abaixar na altura, como eu já ensinei em outros vídeos, vai olhar nos olhos, vai falar, filho, com autoridade, com presença, eu preciso que você coopere comigo neste momento, eu preciso que você faça isso, que você faça aquilo, eu preciso disso porque eu estou ficando de tal forma e eu preciso que nós possamos nos entender. Muitas vezes eu faço isso com meus filhos, depois que eu me estressei um pouquinho, eu entro no meu estado de consciência, percebo o que está acontecendo e eu faço isso. E dá muito certo, gente. Então, façam isso, comecem a se perceber da sua maternidade, comecem a perceber que quando você está gritando, não é a pessoa que você quer ser. Quando você está brigando, não é essa pessoa que você quer ser. Mas quando você já fez isso, se acolha. Não fica se remoendo e falando, meu Deus, eu sou uma péssima mãe, porque isso vai ser muito pior. Você vai se sentir mal, esse sentimento vai acabar com você e você vai ficar frustrada e não vai conseguir ter uma boa reação depois. Então, se acolha, aconteceu, você já gritou, tá tudo bem, agora você vai respirar
e vai falar com seus filhos de uma forma mais com autoridade sempre, porém muito mais respeitosa, uma forma com que você vai encontrar o meio termo entre o respeito e a autoridade ali. E foi esse o vídeo de hoje, e eu peço para vocês compartilhem esse vídeo, curte muito. Também mande para alguém que você sabe que tá precisando, alguém que é mãe, algum pai, uma família, qualquer pessoa. A gente manda esse vídeo para as pessoas, porque ele tá muito bom. E eu espero que ajude muitas pessoas. Estou aqui compartilhando meu conhecimento de muitos estudos e experiência que eu tenho. Se você precisa de algo mais profundo, você pode entrar no meu atendimento parental. Eu faço atendimento com pais. São 2 meses acompanhando de pertinho. E esse atendimento, ele é moldado à sua família. Ele é feito para sua família, né? Você vai me passar tudo que você precisa, tudo que acontece. E eu vou saber colocar cada coisa que precisa ir para uma mudança, para uma maternidade mais leve, para uma maternidade mais gostosa, para você encontrar mais sentido aí em viver essa fase, que é uma fase muito desafiadora, eu sei, porque eu vivo esse desafio todos os dias. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Beijos, fiquem com Deus.